Fala pessoal, beleza? Está começando mais uma aula aqui do projeto NAP e hoje nós vamos falar um pouco sobre literatura. Meu nome é Luiz Santos, sou professor de literatura do primeiro ano e hoje eu e a Amanda Antônia, minha parceira, nós vamos estar discutindo com vocês, um pouco sobre a importância da literatura, dessa maravilha que é a literatura. A importância dela em nossas vidas, em nosso cotidiano, em nosso dia a dia. Nós produzimos um material bem bacana, para discutir hoje com vocês. E essa discussão nossa vai ser pautada em cima de dois tópicos, O primeiro, um filme, Eu vou estar discutindo com vocês um filme chamado A Sociedade dos Poetas Mortos, E em um segundo momento, a Amanda Antônia, que vai aparecer já já, ela vai estar discutindo com vocês um texto maravilhoso de um crítico literário brasileiro chamado Antônio Cândido, onde ele vai falar sobre o direito à literatura. Eu espero que vocês gostem dessa aula, espero que vocês gostem dessa plataforma, E a gente vai tentar fazer aí uma aula bem bacana, uma aula bem divertida para vocês, viu? Tamo junto e vamos começar então. Bora lá? Galera, o filme A Sociedade dos Poetas Mortos é um filme simplesmente perfeito. Se você nunca assistiu esse filme, faça o favor de fazer isso urgentemente. Assim que acabar essa videoaula, pesquisa lá no YouTube. Se eu não me engano, tem na Netflix. Então, se você tiver na Netflix, pesquisa lá na Netflix. A gente vai procurar aqui depois que acabar se esse filme está disponível no YouTube. Se tiver, a gente vai soltar aqui. Assistam, por favor, A Sociedade dos Poetas Mortos, porque ele é um filme maravilhoso. O filme conta a história de um professor de literatura, o professor Quentin, que é interpretado pelo Robin Williams. E esse professor, depois de muitos anos, ele retorna ao seu antigo colégio, para assumir uma turma como professor de literatura. E ele começa a inspirar, os alunos dele a se apaixonarem pela poesia, pela arte, pela literatura, Isso é muito legal porque é muito interessante ver como isso vai se construindo no decorrer da obra, sabe? E um grupo de alunos específico, que são protagonistas, eles acabam levando isso muito a sério, Eles acabam se apaixonando de verdade e eles acabam meio que reerguendo novamente a Sociedade dos Poetas Mortos, que é basicamente um grupo que o professor Quentin criou na época que ele estudava naquele colégio, junto com outros colegas, para eles declamarem poesia, discutirem sobre a literatura, refletir sobre as coisas belas da vida, sobre tudo aquilo que nos faz sentir, sobre poesia. Porque literatura, porque poesia é basicamente isso. É tudo aquilo que nos faz sentir, tudo aquilo que nos gera comoção, emoção, reflexão. Agora, galera, eu vou soltar aqui para vocês um pequeno trecho desse filme, que, na minha opinião, é um dos momentos mais, maravilhosos do filme. E a partir dele a gente vai continuar a nossa discussão. Bora lá? Nós não lemos e escrevemos poesia porque é bonito. Nós lemos e escrevemos poesia porque pertencemos à raça humana. E a raça humana está cheia de paixão. Medicina, direito, engenharia são ambições nobres e necessárias para manter a vida. Mas poesia, beleza, romance, amor, é para isso que ficamos vivos. Vivemos para a poesia. Que bela frase, a do professor Quentin. Vocês não acham? Eu gosto de dizer uma coisa, galera. Na minha humilde opinião, todos nós somos poemas ambulantes. Como assim? Ora, um poema é o que, basicamente? Ele é uma estrutura composta por versos e estrofes, correto? E o que nós somos? Somos estrutura também. O nosso corpo é a nossa estrutura. Nós temos membros,
cabeça, braços, pernas. Essa é a nossa estrutura. E dentro do poema existe algo que é o sentir. É aquilo que torna o poema mágico, fantástico e incrível. É a poesia. E dentro de nós temos o quê? A nossa alma, a nossa parte mais íntima, mais sensível e mais incrível também, né? Porque ela guarda aquilo que nós somos. Então, parando para analisar, né? Nós somos poemas ambulantes, porque nós possuímos uma história própria, nós possuímos versos próprios, nós possuímos estrofes próprias. E cabe a nós saber ler esses nossos versos, ler essas nossas estrofes, aprender um pouco da nossa própria poesia e aprender a dos outros também. As pessoas, elas precisam saber ler o próximo. E a literatura nos ensina isso. A literatura nos faz enxergar o outro de uma outra forma, entende? Com outros olhos. Ela nos faz querer ler os versos, as estrofes das outras pessoas. Isso é magnífico. Esse poder que ela tem, essa habilidade de tornar o ser humano mais empático. Isso é sensacional. Esse poder da literatura é basicamente surreal. E eu não consigo imaginar uma outra coisa tão precisa quanto a literatura nesse ponto. Tem uma história muito interessante que ilustra bem esse poder da literatura de fazer as pessoas enxergarem as coisas com outros olhos, né? É uma história que conta o seguinte: um amigo do escritor brasileiro Olavo Bilac, certa vez decidiu vender um sítio dele, né? Daí ele virou assim e falou assim: eu acho que eu vou pedir pro Olavo escrever um anúncio, né? Porque ele é poeta, porque ele é escritor e com toda certeza ele vai descrever o sítio de uma forma muito bonita, de uma forma muito incrível, que qualquer pessoa, quando lê, vai querer comprar o sítio, né? Aí ele virou pro Olavo, fez a proposta e o Olavo aceitou. Dias depois, o Olavo entrega para ele, né, o anúncio dele. E quando esse cara lê o anúncio do que o Olavo Bilac escreveu, ele fica impressionado, né? E ele decide não vender o sítio dele, porque ele fala assim que realmente o sítio era um lugar muito belo, só que ele não conseguia enxergar aquilo. Só que através dos olhos, né, através das palavras do poeta, ele conseguiu enxergar e decidiu ficar com o sítio. Esse é o poder da literatura, esse é o poder da poesia. Ela nos faz enxergar além, ela nos faz enxergar aquilo que está oculto. E tem poesia em todo qualquer lugar, gente. Tem poesia em qualquer coisa que você pensar. Nós somos poesia, entende? Agora eu deixo vocês com a minha querida Amanda Antônia. Espero que vocês tenham gostado, estejam gostando, né? Tenham gostado dessa minha visão, né? E agora a Amanda vai continuar discutindo um pouquinho com vocês sobre a importância da literatura, dessa vez no texto do Antônio Cândido, né? O crítico literário brasileiro. Fique agora com ela. Grande abraço, pessoal. Tamo junto. Amanda, é com você. Oi, gente, tudo bom? Como o Luiz já falou, meu nome é Amanda e agora eu vou falar, né, um pouco sobre Antônio Cândido, esse literato maravilhoso e que eu indico também para vocês, assim como o filme Sociedade dos Poetas Mortos, que é perfeito. Depois dessa propaganda que o Luiz fez, né, não tem como nem não assistir. Antônio Cândido, ele escreveu um ensaio
que fala sobre o direito à literatura. Ele fala da literatura como se ela fosse um direito. Ele fala que todo ser humano, ele tem o direito à literatura e ele tem que cobrar por esse direito. E por que ele pensa assim? Porque ele diz que a literatura é algo universal, é algo que em igualdade, talvez seja uma das únicas coisas que a gente tem em igualdade hoje em dia, porque a gente sabe também que nem sempre a literatura foi tão democrática assim. Então, ele diz que é um direito universal, porque todos têm acesso e é uma coisa que é tão enriquecedora que se a gente soubesse, a gente valorizava tanto. E aí, por que ele vai dizer que a literatura é um direito? Porque ela possui funções, assim como todo direito humano que a gente tem. E a primeira dessas funções que ele vai citar é a função psicológica, que vem justamente desse nosso desejo, o desejo do ser humano em fabular as coisas, em fantasiar, em imaginar. A nossa satisfação em usar a nossa imaginação para criar, para inventar, para enriquecer alguma coisa. Então, nesse desejo que o ser humano tem em viver algo que não é, mas que poderia ser, em viver uma realidade que não é a minha, que não é a sua, mas que, por que não? Por que não pode ser? Então, é esse sentimento que a gente compartilha com a própria literatura, para Antônio Cândido. E ele também diz que nenhuma ficção é inteiramente pura. Toda ficção ela está respaldada em algum traço da realidade. A gente assiste, né, lê e escuta, porque literatura é arte, e arte é tudo que nos faz sentir. Então, quando a gente vê alguma coisa na ficção, a gente muitas vezes também vai viver, ou já viveu, também na nossa realidade. Então ele diz isso, que nenhuma ficção é inteiramente pura por si só. Ela não existe apenas na cabeça do autor que escreveu. Ela sempre tem um fundo de verdade. E aí a gente passa para a segunda função da literatura para Antônio Cândido, que é a função formadora. Para ele, a literatura sempre vai nos ensinar algo, seja uma coisa boa ou uma coisa ruim. E isso vai partir inteiramente de nós, leitores, né? Nós quem vamos decidir o que vamos consumir de certa literatura que a gente leu, que a gente ouviu, que a gente viu. Então, por exemplo, costumes morais de alguma cultura estão mais relacionadas ao íntimo de cada um. Vai ser muito subjetivo o que tal literatura vai nos ensinar. Mas a intenção é que a gente saiba que ela sempre vai nos ensinar algo. Talvez o mesmo livro não ensine a mesma coisa que eu aprendi para você, porque talvez o seu momento seja outro, porque talvez você esteja precisando entender outra coisa que talvez eu não entendi quando li aquele livro. Por isso que a gente sempre, quando pega para reler um livro que a gente já leu há algum tempo, a gente sempre vai aprender uma coisa nova, sempre vai perceber coisas novas naquele livro, porque cada tempo é um momento que nós compartilhamos e aí tudo isso faz toda a diferença, né? E por fim, a função mais importante que a literatura traz na nossa vida para Antônio Cândido é a função humanizadora. Para Cândido, a literatura ela nos torna mais humanos, no sentido de que quando a gente lê sobre outras pessoas, sobre outras culturas, quando a gente lê sobre mundos diferentes dos nossos, a gente vive melhor, a gente compreende melhor a nossa realidade. Para ele, ler literatura, para ele entender literatura, nos torna mais vivo. Cada pouquinho que a gente vê, foi o que o Luiz falou sobre ler outras pessoas, ler com os nossos olhos de uma maneira diferente. É isso que Antônio Cândido traz nesse sentido de humanizar. É que a gente se torna mais empático, a gente enxerga outras pessoas que se a gente não tivesse conhecido certa história, se a gente não tivesse
lido certa notícia, se a gente não tivesse ouvido certa música sobre um certo personagem da nossa realidade social, talvez a gente passasse desapercebido por essa pessoa. Mas a partir do momento que você consome uma literatura que traz esse indivíduo para a sua realidade também, você enxerga melhor, você vive melhor e você se torna mais humano. E é basicamente isso que Cândido vem trazer quando ele diz que a literatura é um direito nosso. E é um direito que a gente precisa usar, é um direito que a gente precisa usufruir. A gente vai deixar o link do filme que a gente encontrou no YouTube, a gente vai deixar o link do próprio Antônio Cândido falando sobre a literatura e sobre ela como um direito para nós e como é tão fundamental esse direito. E vamos deixar também o PDF, acredito que já até esteja no Classroom, mas vamos deixar também nos grupos de WhatsApp, para que vocês realmente, se tiverem interesse, é uma coisa enriquecedora saber mais e entender mais sobre esse universo da literatura e o quão importante é a sua existência na nossa vida. Então, quando te perguntarem para que literatura, você vai saber responder, porque ela é um direito que nos torna mais humanos, que nos torna mais empáticos e que nos torna pessoas melhores. Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês estejam muito bem e espero que a partir de hoje a gente possa continuar nosso trabalho aqui, de longe, desse jeitinho meio diferente, mas que dê tudo certo, né? Para que a gente continue falando de literatura e nos tornando mais humanos e enxergando uns aos outros, tá bom? Fiquem em casa, se cuidem e até a próxima.